Família Pet Coaching, tô aqui no meu passeio com a Bibi e resolvi gravar esse vídeo mais despretensioso pra gente falar sobre o mito da dominância, líder da matilha. Será que você é o líder do seu cão? Será que ele é dominante, submisso, alfa? Todos esses termos que estão na nossa rotina com os cães, na nossa vida com eles. Nós crescemos com base nessas terminologias, desenvolvemos a nossa relação acreditando que nós temos que ter esse tipo de controle, esse tipo de relacionamento mesmo. E eu me propus a vir falar sobre o intervenção canina, né? A trazer insights de cada episódio. E cada episódio me traz uma inspiração de conteúdo para vocês, e um deles hoje, vendo o segundo episódio principalmente, o segundo e o terceiro, todos na verdade são conduzidos por esse termo, né? Mas uma coisa que me incomodou muito foi trazer tanto o líder da matilha, você tem que ser o líder da matilha, e de alguma maneira parece fazer sentido, né? Porque ele consegue um controle, ele consegue estabelecer essa comunicação que parece que é muito de liderança. Vou explicar um pouquinho para vocês por que isso é um mito, tá? O termo principalmente de alfa, dominação e de liderança da matilha, todo esse combo de termos, ele veio de um estudo, né, observatório, empírico, de um pesquisador de lobos em cativeiro chamado David Mitch. Inclusive tem um vídeo no YouTube que a Cláudia Stanislau, uma adestradora positiva de Portugal, ela fez o favor de nos traduzir e nos trazer essa possibilidade de conferir na íntegra o próprio pesquisador, criador, né, desse termo, onde ele aborda que isso tudo foi um equívoco, né? E aí eu te convido a ver esse vídeo. Vamos ver um trechinho e deixar o link também aqui na descrição. The term alpha isn't really accurate when describing most of the leaders of wolf packs because the term implies that the wolves fought and competed strongly to get to the top of the pack. Actually, I'm very much to blame for the term alpha being used with wolves. I published a book in 1970 that now has over 110,000 copies in circulation, and in that I labeled the top wolf in the pack the alpha. And I did that because at that time that's all that science knew. But we've learned a lot. That book was published in 1970, and in the 35 years since that time, we've learned an awful lot. One of the things we've learned is that the term alpha is really incorrect when applied to most wolf pack leaders. Bom, você viu que até mesmo ele, que foi o responsável por difundir essa ideia, ele entrou depois em entendimento, né, de acordo com os embasamentos científicos, que isso não era mais válido, porque ele avaliou lobos em cativeiro, ou seja, não é uma situação natural, né, dos lobos que convivem em família e dentro de um cenário, né, muito restrito. Um bichinho. E a gente pegou esse estudo que já está ultrapassado, replicou para os cães, que por mais que os cães descendam dos lobos, são milhões, milhares de anos aí que separam os lobos dos cães. A domesticação dos cães só se deu porque eles se aproximaram dos humanos para alcançar recursos como comida, né, abrigo. E como que hoje uma relação que só começou, né, todo o desenvolvimento dos cães até o que nós temos hoje, né, se desenvolveu pela aproximação deles por nós, por nós termos recursos importantes para a sobrevivência deles, como abrigo e alimentação. Como que hoje eles querem nos dominar? Como que hoje essa relação pode ser vista dessa maneira? Por uma série de equívocos, gente, coisas que a gente não entende
e que a gente justifica por meio desses mitos dos quais já foram invalidados pela ciência. Os cães se relacionam pelo aspecto familiar, não há uma hierarquia. O que acontece e por que funciona muitas vezes profissionais que utilizam essa terminologia para o relacionamento, para o adestramento? Só pelo fato deles entregarem uma comunicação clara. Eles, de certa maneira, sabem, né, pela experiência que eles têm empírica, ou seja, na prática de relacionamento com os cães, que a comunicação com os cães funciona de seguinte maneira: uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, onde a gente sai desse campo que a maioria das pessoas tem de ficar falando senta, 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 sem nunca ter ensinado, sem nunca ter motivado ele a isso, dentro de uma comunicação que a gente acredita que eles sabem o que significa e eles não sabem o que significa. A gente vive uma série de problemáticas na ótica da comunicação com os nossos cães. Vocês já perceberam que a gente fala coisas e a gente nunca parou para pensar que a gente nunca ensinou de fato? Eles podem aprender por repetição, mas será que essa repetição aleatória, sem construção, que a gente faz por meio dos comandos de comunicação, será que faz sentido para eles? Será que só a repetição vale? Será que a repetição por si só, sem consistência e clareza, determina bons comportamentos, ou como a gente fala, comandos de obediência, que eu gosto de chamar de comandos de comunicação, porque nada mais é do que comunicação? E isso tudo traz essas problemáticas. E aí a pessoa que fala que os profissionais, né, que ainda trabalham dessa maneira antiquada, com esses termos antiquados, que falam que é estabelecimento de liderança, que falam que isso é você liderar, na verdade é você saber se comunicar, é saber trazer algo que faz o cão ter foco em você, que faz o cão entender o que você está querendo por meio de uma troca, né? Então, nada mais é do que sobre isso. E o termo líder da matilha não cabe. Primeiro porque não somos uma matilha, os cães não nos veem como cães. Nós não somos cães para ele, você já deve ter percebido. Seu cão sabe o que é uma pessoa e o que é um cão. Você nunca vai ser um cão, então você nunca vai ser a matilha dentro de um cenário, porque você não é um cão. E uma questão que uma seguidora me mandou, ela me perguntou esses dias num direct, assim, mas Carla, liderança não é sobre direcionar, liderança não é sobre conduzir o cão, e eu falo disso no meu e-book 10 passos para transformar você e seu cão. Tem um capítulo 7, se eu não me engano, onde eu falo sobre desmistificar a liderança. Vamos voltando aqui, Bibi. Ó, passei aqui com ela de guia de cintura, por isso que eu não estou segurando, uma guia longa, peitoral, sem enforcador. Então a gente não treina com nenhum método aversivo, e é uma das coisas que eu bato muito no intervenção canina, é como ele ensina só por meio, não é só por meio, mas principalmente usando o enforcador, guia unificado, e falando que é só assim que é possível de trazer esse contexto de aprendizado, e não é. Não é. Ele usa, assim, muitas vezes o petisco, né, como reforçador, motivador. Inclusive, nesse episódio 2, você vê isso, no episódio 3 também, né, mas ele também utiliza-se de ferramentas que seriam completamente substituídas por peitoral e processos de aprendizados mais gradativos. Mas aí eu te convido a assistir o episódio 1 para você entender um pouquinho melhor. O Desvendando a Série, episódio 1 que eu fiz, tá? Vou deixar o link aqui também e aqui embaixo. Então, nesse capítulo, né, do meu e-book, que você pode baixar gratuitamente, que eu vou deixar também aqui na descrição, eu falo, né, no capítulo 7, Desmistificando a Liderança, de que primeiro a gente tem que entender que o termo, né, líder da matilha, ele é invalidado. Evidências científicas já mostram que não é assim que o nosso relacionamento é conduzido pelos cães. Não existe cão dominante, cão submisso, cão alfa. Isso tudo é um contexto irreal da relação. O que acontece é que existe um interesse pelo recurso, né? O cão tem certos interesses que são muito importantes para ele ou não, né? Então, por exemplo, você pode ver que
dois cães podem brigar, né, por um recurso, comida, e um ser mais interessado por esse recurso, então ele está mais disposto a lutar por aquilo do que o outro que fala, não, tudo bem, eu vou ceder. Já no contexto de carinho ou brincadeira, esse mesmo outro que cedia a comida, vai lá e luta mais pelo recurso do que o cão que vencia no quesito comida. Uma série de questões que a gente precisa entender. Mas falando sobre a questão da liderança, o que acontece é que a liderança ela tem que ser olhada de uma maneira muito responsável, entendendo o termo até nos aspectos corporativos, né, profissionais. Quando a gente entende a liderança dentro de um ambiente corporativo, eu trabalhei muitos anos em empresa e estudei bastante sobre esse tema. A liderança, diferente do chefe, o que ela traz? A liderança direciona, a liderança sabe conduzir, sabe motivar, sabe trazer isso para os seus liderados. Se você for fazer essa percepção dentro do contexto do adestramento e treinamento de cães, as pessoas ou profissionais que não se atualizaram e trazem o termo líder da matilha são mais chefes do que líderes, porque usam o controle, a imposição de voz, a imposição de desconforto, e aí você entende desconforto como um leve tranquinho na guia. Bom, então vocês entendem que o termo até liderança é usado equivocadamente no contexto, porque é muito mais referente a como ser um chefe que impõe, que é duro, que tem que me obedecer, tem que isso, tem que aquilo, e o cão não tem que nada. A gente é que tem que entender como construir uma comunicação saudável com eles. Eu entendo que a gente tem uma série de desafios e que seja muito difícil você entender agora, ainda mais se você está recebendo esse conteúdo pela primeira vez, de você entender, mas Carla, eu tenho isso, ele faz isso, ele parece que me afronta e parece que não entende, parece que me desobedece, parece que me desafia. E aí no contexto de comportamentos reativos e agressivos, como que faz o treinamento dessa maneira, sem punição, sem enforcador? Eu entendo que tudo isso fique na sua cabeça borbulhando, e por isso que eu te faço um convite para você ficar com essa pulguinha mesmo atrás da orelha e pesquisar. Eu tenho um Instagram, @carlaruas, onde você pode se aprofundar muito. Eu tenho conteúdo sobre tudo, inclusive aqui no YouTube eu tenho uma live sobre reatividade, que apesar de fazer um ano que eu gravei ela, um ano um pouco mais, tudo faz todo sentido, tá super atualizado. Então assista o conteúdo. Aqui não vai faltar informação para você. No meu Instagram eu sempre abro caixinha de perguntas e eu estou sempre disposta a responder. O importante é você procurar formas melhores de se relacionar com o seu cão, formas mais saudáveis de entender e realmente construir comunicação. Eu espero que o termo líder da matilha não faça mais parte do seu vocabulário, que a dominação, a submissão, ou cão alfa, não faça mais sentido dentro do seu relacionamento com o seu cão, e que agora você passe a construir comunicação. É a comunicação clara, motivadora, que faz os cães terem obediência nossa, aprenderem a passear. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Vamos conversar mais assim, abertamente, de forma muito despojada, leve, como tem que ser, como o adestramento, como o treinamento do seu cão, como a modificação comportamental tem que ser. Até a próxima!